Olá, pessoal, dando continuidade na nossa aula, agora vamos observar o efeito e o significado tóxico. O efeito tóxico é um efeito adverso que surge em um processo de consequência da intensificação do mesmo efeito farmacológico que foi responsável pelo efeito terapêutico do fármaco. Ou seja, trata-se de um efeito relacionado com a dose ou seja, com a dose dependente. Já esse tipo de conceituação, pessoal, efeito tóxico, ele tem então essa correlação com a dose que foi administrada ali naquele caso para aquele paciente, e essa dose dependente levou a um efeito adverso, um efeito tóxico que na grande maioria dos casos vem por consequência da intensificação desse efeito farmacológico que foi ali administrado em um determinado tipo de paciente, combinado? E aí eu trouxe para vocês duas questões que podem ser objeto de prova com relação a esses tipos de assunto. Número um, qual a principal diferença entre efeito geral e efeito colateral de um medicamento? Lembra que dentro de efeito geral nós temos os efeitos principais, ou seja, aquele efeito que é principal, aquele efeito que é desejado. Na alternativa de letra A, vem falando que o efeito principal é desejado, enquanto que o efeito colateral é indesejável. A alternativa A já traz consigo que está correta. Vamos ver as outras questões. O efeito principal pode ocorrer em todos os pacientes, enquanto que o efeito colateral pode ocorrer apenas em alguns pacientes. De fato, isso é verdade, porque, por exemplo, como o efeito principal ou geral é o desejável, se eu tomo ali o Tilenol, outras pessoas tomam o Tilenol, o que se espera é que ele diminua a dor ou a febre. Então, de fato, isso na grande maioria dos casos pode acontecer em todos os pacientes. Mas o efeito colateral, aquele efeito que não é desejável, uma coceira, uma irritação, um problema, uma vertigem, uma náusea, não necessariamente pode acontecer em todos os pacientes, e, na verdade, isso é o que se espera mais, né? Então, a letra B também está certa. Vamos ver a letra C. O efeito geral é responsável pelo tratamento da doença, enquanto o efeito colateral não tem um efeito terapêutico. De fato, o que a gente quer realmente é ter um efeito desejado para lhe tratar aquela doença, por exemplo, ou diminuir a febre, diminuir a dor. E o efeito colateral, de fato, ele não é para tratar, não tem um efeito terapêutico. Ele é um efeito ali colateral, o próprio nome diz, é um efeito lateral ao que se esperava, né? E a letra D, o efeito principal é sempre previsível, enquanto que o efeito colateral pode ser imprevisível. De fato, quando a gente toma um medicamento, o que é previsível, que nós temos a previsão ali naquele momento, é de ter o efeito desejável, de ter a diminuição da dor, a diminuição da febre, enquanto que o efeito colateral é aquele que nós não esperamos, ele acontece de uma maneira imprevisível. Então, visto isso, todas as alternativas acima são principais diferenças entre o conceito de efeito geral e efeito colateral de um medicamento, combinado? E aí, na sequência, vamos observar também outro tipo de questão que versa sobre esse assunto, que seria o que caracteriza um efeito tóxico de um medicamento. Aqui ele já quer mais uma conceituação de efeito tóxico. E na alternativa da letra A, fala o seguinte: é um efeito adverso grave de um medicamento que pode ocorrer em altas doses ou em pacientes com sensibilidade individual. De fato, quando você ingere um medicamento
e aquele medicamento estava em altas doses, isso pode ocorrer um efeito tóxico, ou seja, teve um efeito tóxico, não era um efeito desejável, e foi, de fato, um efeito indesejável, ruim, ou seja, foi tóxico ao organismo, causou um processo de intoxicação ao organismo. Ou pode acontecer também, pessoal, quando um paciente ele está com uma sensibilidade e ele toma ali um medicamento e com isso, com esse quadro de sensibilidade, provocou um efeito tóxico ao organismo. Pode sim acontecer isso. Então, a letra A está certa. Vamos ver a letra B. É um efeito que ocorre em todos os pacientes? Por aqui a gente já vê que está errado, porque o efeito tóxico, ele não ocorre em todos os pacientes, porque é mais, o efeito tóxico, ele é uma característica que se apresenta mais em pacientes ou que ingeriu aquele medicamento em alta dosagem ou estava em sensibilidade, e isso é um quadro muito minoria, muito pequeno. Então, não é um efeito em todos os pacientes que tomam o medicamento, tá? Letra C, é um efeito desejado do medicamento? Não, pelo contrário, é um efeito que é indesejável. Se está causando um processo de toxicação ao organismo, não é um tipo de efeito que nós desejamos, né? Então, a letra C também está errada. É um efeito placebo que não está relacionado à ação farmacológica do medicamento, mas sim à crença do paciente na sua eficácia. Então, a letra D também está errada, porque aqui o próprio nome fala, ó, efeito placebo. Não é um efeito placebo. O próprio nome fala, né? Nós queremos uma característica de efeito tóxico de um medicamento. Então, a alternativa mais correta, de fato, é a letra A, porque ela vem trazendo, sim, características a respeito do efeito tóxico de um medicamento. Na sequência, pessoal, vamos entrar agora para a quinta parte que foi dividida, que agora é a parte de vias de administração. É uma parte que vem descrita no tópico de vocês, lá no edital, e também é um tipo de tópico, né? Eu costumo dizer que nós vamos até colocar coraçãozinho, porque, de fato, é um tipo de assunto extremamente importante, visto o que se espera a banca, né, cobrar de vocês nessa vaga para concurso público de técnico de enfermagem. Antes de fato de nós analisarmos o que seria as vias de administração, eu gostaria de mostrar para vocês, e vocês conhecerem com mais detalhes, o que seriam as formas farmacêuticas. O que seria esse significado, né? Formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas nos diz como que pode ser representado os remédios mesmos, né? Como eles podem vir, em quais formatos os remédios podem vir. Ele pode vir num formato sólido? Pode. Ele pode vir num formato mais líquido? Pode também. Ele pode vir num formato pastoso? Também. Como também ele pode vir num formato de gás, gasoso. Então, nós vamos observar um a um, definir o que seria, por exemplo, um tipo de fármaco, um tipo de medicamento numa consistência, num formato sólido, assim como num formato líquido, pastoso e gasoso, e após isso nós entramos de fato nas vias de administração, combinado? Então, como primeiro, nós vamos observar a definição das formas farmacêuticas do que se diz as sólidas. Sólidas, pessoal, em grande maioria das vezes, eles podem vir em um formato de pó, por exemplo. Ou seja, é um pozinho ali que nós vamos diluir em um líquido e aí, a partir disso, constituiu-se aquele remédio, aquele medicamento. E como, por exemplo, dentro de uma forma sólida
formato pó, nós temos o próprio bicarbonato de sódio, por exemplo, que quando está com azia ou com um processo de congestionamento ali no sistema digestivo, nós pegamos a água e diluímos com o pozinho aqui, ó, do bicarbonato de sódio. Essa diluição é um tipo de medicamento que nós podemos enquadrar na forma farmacêutica sólida em formato de pó. Na sequência, nós temos ainda no que se fala sobre o formato sólido, nós temos os comprimidos, ou seja, que são os medicamentos que, quando são ali fabricados, eles são comprimidos, ou seja, de fato, o nome vem do próprio processo ali do formato do medicamento, que ele sofre um processo de compressão, ele é comprimido, e vem aqui, ó, na cartela, separados individualmente em um formato de compressão, de comprimido mesmo. Aqui, por exemplo, a própria dipirona. Existem vários tipos de medicamentos que vêm nesse formato de comprimido. A grande maioria, né, pessoal? A grande maioria dos medicamentos hoje vem muito no formato de comprimido, ainda no que se refere ao formato sólido. Na sequência, nós temos também, ainda na forma sólida, nós temos as drágeas. As drágeas, diferentemente do comprimido, é um tipo de medicamento que é envolto, que é revestido é, por um tipo de película mais diferente do que se refere ao comprimido. O comprimido está ali, era um pozinho, e eles passam por um processo de compressão apenas. Já a drágia, além do pozinho que é comprimido, por fora, de uma maneira externa, é formada uma película, é formado um revestimento, e esse tipo de medicamento, em formato de drágia, ele é liberado, o princípio ativo e todos os ativos ali que compõem aquele medicamento, ele é liberado apenas no intestino. Ou seja, essa película externa vai impedir a degradação dos compostos daquele medicamento, e geralmente essas películas, elas disfarçam, ou seja, mascaram o sabor ruim daquele medicamento, e aí podendo também passar por um processo de controle da liberação desse medicamento no organismo. Então, tem sim essa diferenciação entre drágia e comprimido no que se refere ainda ao formato sólido. Como, por exemplo, de drágia, nós temos a Neosaldina, né? Que é a famosa Neusa. Ela vem em um formato mais arredondado, e ela tem uma película externa. Vocês podem até perceber ao pegar nesse tipo de medicamento, ela tem um brilho, ela é mais lisinha, não é tão porosa quanto o comprimido, por conta justamente dessa película externa que é formada. Ainda falando sobre o formato sólido, nós também temos, pessoal, as cápsulas. As cápsulas, diferentemente da drágia e do comprimido, tá vendo? O formato externo também fala muito por si, né, da diferenciação desses formatos. A cápsula, ela pode vir em um formato gelatinoso ou não. Na grande maioria das vezes, a cápsula ela é formada, ela é composta por gelatina, e lá dentro contém o princípio ativo, ou seja, tem um medicamento podendo vir em um formato sólido, semissólido ou líquido. Então, aqui, por exemplo, a cápsula gelatinosa aqui, nós podemos observar que a cápsula ela é formada por uma gelatina, e dentro contém o medicamento, e visualmente, mesmo que não saibamos qual medicamento seja, é em um formato líquido, tá vendo? Já aqui embaixo, nós também temos uma cápsula, ela também tem, né, em seu revestimento, parte de gelatina, porém lá dentro tem um formato sólido, ou seja, vem em formato de pozinho, ou pode ser em um formato semissólido, por exemplo. Então, tem essa diferenciação
no mesmo grupo de cápsulas, tem essa diferenciação, porque no interior pode vir em um formato sólido, semissólido ou líquido. Ainda falando sobre o formato sólido, nós temos também a possibilidade do supositório. O supositório é aquele tipo de medicamento que pode ser aplicado retal ou vaginal, na grande maioria dos casos, aplica-se no formato retal, que tem uma ação local ou sistêmica, e como exemplo, nós podemos citar o laxante, né? E aí ele vem em um formato de fato sólido, ele é composto geralmente em um formato um pouco mais compridinho, e ele já vem em um formato com compostos apropriados para esse tipo de aplicação, tá? E aí nós temos, por exemplo, o laxante. Então, o supositório também se enquadra, apesar de ter uma ação e uma aplicação diferenciada, ele também se enquadra ainda no formato sólido. E aí, pessoal, agora na sequência vamos falar sobre um formato diferente. Falamos anteriormente sobre todas as possibilidades de formato sólido. Agora vamos falar sobre o formato líquido. Dentro do grupo de formas farmacêuticas líquidas, nós temos vários tipos de medicamentos que podem ser, a princípio, um tipo de solução, ou seja, vem uma mistura homogênea de líquidos, como, por exemplo, um cloreto de sódio, um tipo de soro líquido, né, para ajudar no processo de hidratação. Então, tudo que vem falado de formato líquido, solução, é uma mistura homogênea de líquidos. Ainda no grupo de formato líquido, nós temos o xarope. Quando vocês verem essa palavra xarope, é necessário associar com uma solução também, porém é uma solução que ali nela contém 2/3 de açúcar. Então, além de haver ali uma mistura homogênea de líquidos, contém 2/3 de açúcar. Por exemplo, um sulfato ferroso. Temos também, pessoal, a suspensão oral, ou seja, é uma mistura homogênea entre um componente que veio sólido e um componente líquido, como, por exemplo, a amoxicilina. Não sei se vocês já perceberam, ao adquirir a amoxicilina, ela vem, a princípio ali, ela vem o vidro e lá dentro vem um pozinho, ou seja, um componente sólido no formato pó, e eles pedem para que façamos uma diluição, adicionar um líquido ali dentro, né? O líquido que vem. E aí, quando você homogeneiza o líquido ao pozinho, nós formamos então uma mistura homogênea, fazendo então que haja uma suspensão oral ali daquele medicamento. Temos também, pessoal, o tipo de formato líquido emulsão, ou seja, é uma mistura não homogênea entre dois líquidos. Ou seja, misturou dois líquidos ali e essa mistura não necessariamente que ela fica toda homogênea, é uma mistura heterogênea, formando então a emulsão. Na sequência, nós temos dentro do grupo de pastoso, nós temos a pomada a princípio. A pomada, pessoal, ela vem em uma apresentação semissólida, porque ela não tem uma consistência nem tão sólida, nem tão líquida. Ela apresenta uma consistência macia com um leve toque oleoso e com pouca penetração na pele. Então, mesmo que vocês vão ver que tem as pastas também, há uma diferenciação nos conceitos de pomada e de cremes, enfim, vocês vão ver na sequência. Então, é muito importante que vocês saibam que a pomada em si, ela tem essa consistência macia, com um toque oleoso, pouca penetração na pele e apresentação semi-sólida, como, por exemplo, a pomada acetato de dexametasona. Na sequência, nós temos ainda no formato pastoso, nós temos o creme. O creme também tem uma apresentação semi-sólida, tem também uma consistência macia,
Porém, aqui já não tem aquele formato de sentir o óleo, aqui não tem uma composição oleosa, não vai o óleo de fato. Aqui já tem uma composição por 20% de pó. Então, quando ao colocar esses tipos de produtos na mão, facilmente consegue identificar a diferença da textura entre, por exemplo, a dexametasona e a pasta d'água, porque antes nós vimos, né, que tem a característica de ter o óleo, e aqui no creme já não tem essa característica, já é mais em um formato de composição de pó, por exemplo, a pasta d'água. Ainda falando sobre o formato pastoso, nós temos também o gel. O gel, ele vem em uma apresentação também semissólido, e esse gel, ele penetra pouco na pele. É um dos que menos penetram na pele. Em um formato gel, pessoal, como a título de exemplos, de exemplo, nós temos, por exemplo, os géis vaginais, que são tipos, né, de medicamentos que estão inseridos no canal vaginal, e na grande maioria eles são ali feitos já com essa característica, né, e com essa finalidade ali de realmente penetrar pouco na pele ali, para aquele local em específico, ele atua, faz assim, toda a sua ação e faz com que haja a absorção do ativo de modo que é necessário. Então, na grande maioria dos casos, sim, em um formato de gel, conta que para aquele local e para aquela ação desejada é o suficiente. Em um formato agora gasoso, mudando do líquido, né? Nós vimos os sólidos, nós vimos o líquido, tem também, a gente viu o pastoso, tem também o formato gasoso. O formato gasoso é um tipo de medicamento que ele é composto por substâncias voláteis, ou seja, é um medicamento que ali dentro, ainda que haja o princípio ativo do medicamento, tem um processo de aerossol. Então, ao espirrar ali, vai sair o medicamento, ainda que haja ali aquele aerossol. Por exemplo, nós temos o biofenac, tem vários medicamentos para dores musculares, para alívio de dor, que você espirra e esse medicamento cai ali, tem uma ação tópica ali, uma ação local, por um formato de gás, por um formato gasoso, agindo por meio dessas substâncias que são voláteis. E aí nós já vamos resolver a primeira pergunta que versa sobre esse assunto. Qual a principal característica da forma farmacêutica pomada? Então, aqui, ó, ele quer um tipo de característica que fala sobre a pomada. Permite a ação local do princípio ativo na pele ou mucosas, ok, com efeito hidratante, emoliente, anti-inflamatório e antimicrobiano. A pomada, de fato, ela traz essa característica. Vamos ver as outras alternativas para ver se está errado ou certo. Facilita a aplicação em áreas extensas da pele, proporcionando a absorção rápida do princípio ativo e uma ação sistêmica. Pomada? Não. Pomada não tem uma ação sistêmica. É uma forma farmacêutica estável e com longa vida útil, podendo ser armazenada em temperatura ambiente por longos períodos. Não, isso não quer dizer que a pomada ela tenha essa característica principal de ser estável, ter uma longa vida útil, ser armazenada em longos períodos, não necessariamente. É geralmente utilizada para o tratamento de doenças sistêmicas, como infecções bacterianas ou doenças inflamatórias. De fato, uma pomada, ela pode ser utilizada para tratar uma infecção bacteriana ali da pele, mas não quer dizer que ela vai tratar uma doença inflamatória sistêmica. Então, a mais correta, conforme falado anteriormente, é a letra A. Questão número 2. Qual a principal característica dos remédios sólidos? Lembram, pessoal, conforme nós vimos,
os remédios sólidos, eles ali dentro, né, do tópico sólidos, lembram-se sempre, tem vários tipos de formatos, né? Então, nós vimos ali vários tipos de formas farmacêuticas dentro dos remédios sólidos. Por exemplo, consistência fluida à temperatura ambiente, ideal para pacientes com dificuldade de deglutição. Lembra que nós vimos que há os remédios sólidos e ali tem vários tipos. Mas dentro de remédio sólido, ele tem um remédio que é fluido, ou seja, fluido quer dizer que é líquido, né? Que é fácil de engolir. Então, por aqui já cai de terra a letra A. Consistência macia e untosa, permitindo aplicação tópica na pele ou mucosa. Esse é um tipo de formato de remédio sólido. E aí, consistência macia e untosa. Aqui está falando, por exemplo, das aplicações tópicas de pomada, né? Contém o princípio ativo suspenso em um gás propelente. Aqui já está errado, porque nós não estamos falando de tipo de um formato gasoso. Apresentam consistências rígidas e estável, com dosagem princípio do princípio ativo, sim, é a mais correta, porque de fato a alternativa que vem falando qual a principal característica dos remédios sólidos, de fato, é a letra D. Ainda que uma alternativa fale, né, desse processo de ter essa propriedade de consistência macia e que se enquadre dentro, talvez, de um remédio sólido, a alternativa mais correta seria, de fato, a letra D, com base no que a própria questão pediu como principal característica. Questão número 3. Qual a principal vantagem dos remédios líquidos? Então, aqui no caso, ele quer agora a vantagem dos remédios líquidos. Então, nós vamos sempre fazer esse processo de marcação para não ter erro, né, de confundir, para não cair em pegadinha, combinado? Vamos lá. Dosagem precisa e uniforme, facilitando o controle da dose e a padronização do tratamento. Essa é a principal vantagem do remédio líquido, é ter uma dosagem precisa e uniforme, o que vai facilitar o controle da dose e a padronização do tratamento. Ou a ação local, permitindo o tratamento de doenças dermatológicas ou de mucosas. Aqui está falando em um formato mais sólido, né? De uma pomada, de um creme. Então, aqui, ó, a ação local. O líquido não tem uma ação local. Na grande maioria dos casos, os remédios líquidos, nós vamos ingerir, vamos deglutir ele, e ele vai ter uma ação sistêmica. Tá vendo que um conceito que nós vimos anteriormente vai casando com agora, com essas novas conceituações? Então, é muito importante vocês irem estudando de uma maneira bem seguidinha para não ter erro, né? Para não ter essa confusão de conceitos, né? Porque um vai lembrando o outro. A ação local, ela é ali local, ela tem um efeito ali tópico. E o remédio líquido, quando ingerido, ele vai ter uma ação sistêmica. Então, a letra B está errada. Fácil administração, ideal para pacientes com dificuldade de deglutição ou para crianças. De fato, pessoal, o remédio líquido, ele é muito escolhido para esses tipos de pacientes, né? Às vezes são pacientes idosos, acamados, que não conseguem engolir direitinho, ou para crianças que têm a dificuldade de engolir uma drágia ou um comprimido. Aí, geralmente, administram um remédio no formato líquido. Então, de fato, a letra C é a principal vantagem do remédio líquido. Letra D, tem propriedades hidratantes ou emolientes, mantendo a hidratação da pele e reduzindo a descamação? Não, porque, de fato, o remédio líquido, ele não possui essa característica
de trazer uma hidratação, um emoliente, hidratar a pele, reduzir descamação, então não tem essas características dentro de um formato de remédio líquido, combinado? Então, letra C, que é fácil de administração. O remédio líquido, ele é fácil de administrar, né? Ideal para pacientes que possuem, de fato, essa dificuldade para deglutir ou até mesmo para crianças. O mesmo medicamento, pessoal, por exemplo, nós temos lá o Tilenol, por exemplo, e ele vai atuar para dor e febre. Nós podemos ter o formato do Tilenol em um formato de comprimido, em um formato líquido, isso pode acontecer. Às vezes, eu estou dando um exemplo, né? Às vezes a indústria ela vai produzir o mesmo medicamento em formatos, em formas farmacêuticas diferentes, para tentar enquadrar os vários tipos de públicos. Então, nós temos um público adulto que, quando ingere um comprimido ou uma draga, está tudo bem. E também temos um público que o comprimido ou a draga já não é já não é o mais indicado. E aí tem um formato líquido para esse público, para os idosos, para as crianças, terem essa administração e nada comprometer no efeito do comprimido ou do remédio. Combinado? Então, pessoal, falamos a princípio das formas farmacêuticas. Vamos pausar essa aulinha e na próxima vamos entrar de fato na conceituação de vias de administração. E aí nós vamos ver detalhadamente cada via de administração, combinado? Até a próxima aula.